Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Que essa mesma graça e paz permaneça com todos nós. Pela graça de Deus, nós temos uma oportunidade nova, nos assentarmos outra vez para mais um momento de estudo bíblico. Vamos pensar sobre o assunto que estaremos compartilhando com os irmãos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 27 de abril de 2024. A reflexão de agora é a terceira que nós estamos fazendo nesta sucessão de temas vinculados ao tema geral, como surgem as igrejas. Portanto, é o nosso objetivo conversar com os irmãos, abrir a palavra, refletir com cada um sobre os fundamentos da nossa fé, os fundamentos da nossa crença. De maneira tal que é importante registrar aqui, e os irmãos precisam estar cientes disso, o que nós estamos anunciando, comentando, o que nós estamos ensinando aos irmãos, não é coisa que a gente estava pensando e de repente veio essa ideia. O que nós temos anunciado é o que de fato nós cremos. E isso não foi assim descoberto a semana passada. A gente estava pensando e de repente começamos a descobrir isso. Pelo contrário, o que nós temos apresentado aos irmãos, temos feito diante de Deus, mediante a sua palavra, e fazemos isso com um senso de responsabilidade muito grande. Muita coisa que nós temos concluído é resultado de leituras, com oração, com reflexão, com meditação, e digo mais aos irmãos, muita leitura temos feito exatamente de textos, de livros, de literatura produzida por pessoas que nem sempre creem como nós cremos. Porque uma das maneiras da gente solidificar a nossa crença é verificando, é confrontando a nossa crença com as crenças contrárias, com pensamentos diferentes. É uma maneira da gente ter certeza do que a gente está falando ou pensando, é ouvir, é ver, é ler sobre aquilo que se opõe. E lendo o que se opõe àquilo que as Sagradas Escrituras nos ensinam, é que nós vamos consolidando o nosso aprendizado. E a nossa fé, ela tem sido definida com o seguinte critério. Quando eu digo fé, estou me referindo à crença, nossa crença em relação aos assuntos variados que a Bíblia nos ensina para a vivência da fé, da nossa crença. Os critérios que nós temos utilizado, nós temos buscado nas Escrituras. É aquela crença, é aquele critério das pessoas que participaram da Reforma Protestante. Quando a Reforma Protestante surgiu, a tese que aqueles reformadores tinham
era a tese de sola escritura, ou seja, todas aquelas crenças, umas dezenas de crenças que a Igreja Romana ensinava e levava o povo cativo a elas. Os reformadores anunciaram não, sola escritura, é preciso ter as escrituras como referência base da nossa crença e fé, e não aquilo que certas pessoas dizem. Então, sola escritura, quer dizer, somente as escrituras têm autoridade para definir a nossa fé e a nossa crença. Pois bem, aí você pode me perguntar, mas essa é a palavra que todas as pessoas que defendem certas crenças falam. Todas elas arrumam um texto bíblico para dizer as crenças que elas têm. Ok, isso é verdade. O que resta para nós, então, é voltarmos para os textos da palavra e fazer perguntas para o texto. O que é que aquele texto está ensinando? Quando o autor daquele texto, inspirado pelo Espírito Santo, inclusive, escreveu o que escreveu, o que é que ele escreveu? O que é que ele estava intencionando esclarecer? É aquela pergunta de Jesus para aquele homem que lhe perguntou sobre o que ele devia fazer para ser salvo. E Jesus responde o que está escrito. E um detalhe interessante enfatizou Jesus: como você lê. Por isso, irmãos, não basta ler as Escrituras, é preciso verificar se o texto está dizendo aquilo que nós estamos dizendo que o texto diz. E nós temos verificado, infelizmente, que nem sempre isso acontece. E dizemos isso não para dizer que entendemos melhor do que qualquer outro, que entendemos mais do que as outras pessoas. Não estamos nos comparando. Nós estamos falando das Escrituras. Portanto, quando falamos desse assunto que nós estamos abordando, no tema geral, como surgem as igrejas, nesta oportunidade nós vamos falar sobre crenças e tradições criadas pela Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Romana, ou Igreja Católica. E na semana passada nós refletimos sobre o surgimento da igreja. E quando falamos sobre o surgimento da Igreja Romana, nós não temos dúvida do que falamos. As Escrituras anunciam que a igreja que surgiria dentro do Império Romano e que levantaria grandes dificuldades, guerras e afrontas contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Deus, os santos, que é assim dito lá no profeta Daniel, seria um poder político, que nasceria político com caráter religioso dentro do Império Romano. E não tem outra forma de encontrar isso. A ponta pequena do capítulo 7 da profecia de Daniel não tem outra forma de entender. O próprio anjo explicou para Daniel: no final do Império Romano haveria de surgir dentro do Império Romano uma força que sobreviveria ao próprio Império. O Império cessou, mas a força continuou, porque segundo o profeta Daniel, aquela ponta pequena seria uma força que estaria em ação ainda quando Jesus voltar. Então, enquanto Jesus não voltar, aquela força está em ação. E o Império Romano, sabemos, já foi há séculos. Mas a ponta pequena continua. E quem fez guerras contra os santos de Deus, mudou os tempos e a lei, não foi o Império Romano. Não foi o Império Romano. Foi a ponta pequena, a força, o poder político-religioso que nasceu dentro do Império Romano. Não estamos então, irmãos, arriscando. Existem teorias diversas e a gente respeita todas elas e todos os que as defendem. Mas nós não estamos arriscando. A Escritura diz assim, e nada há que diga o contrário. Portanto, a ponta pequena, a força religiosa que surgiu e levantou guerras contra os santos de Deus e fez todo tipo de atrocidade contra os cristãos fiéis a Deus,
Não tem outra forma de entender. Que foi essa igreja que surgiu dentro do Império Romano, e ela não só fez guerras contra os santos de Deus, mas ela mudou uma série de coisas e introduziu dentro do cristianismo também uma série de crenças e costumes que, na verdade, o fez por conta dela. O nosso texto base é Mateus capítulo 7, versos 15 até o 20. E veja só, irmãos, capítulo 10, verso 15 até o 20. Olha só, vamos fazer aqui um paralelo, e eu convido você a que façamos esse paralelo juntos. Quando Jesus veio, eu penso que é comum para todos nós que Jesus teve uma grande dificuldade com toda a liderança dos judeus. Todas as lideranças, saduceus, fariseus, escribas, sinédrio e por aí vai. E a dificuldade de Jesus não foi por causa da lei de Deus. Jesus foi severamente acusado de transgredir a lei. Mas Jesus, já falamos em oportunidade anterior, Jesus nunca transgrediu qualquer lei de Deus. Imagina, Jesus, ele é o autor da lei. Foi ele que esteve lá no Sinai com Moisés e deu o que deu a Moisés. Ele não ia transgredir aqui. O que Jesus, na verdade, fez foi não respeitar da forma como estava estabelecida as tradições que os judeus haviam criado em cima da lei. Traça esse paralelo. O que nós temos hoje não é a contestação da palavra, mas as tradições religiosas que foram criadas em cima da palavra. Note que a religião cristã tem uma série de práticas e crenças e atos que não têm fundamento bíblico, embora as pessoas, as igrejas, os movimentos religiosos utilizam-se de textos bíblicos para poder fundamentar as suas crenças, mas são crenças criadas em cima de tradições pagãs que a igreja romana introduziu. Da mesma forma como os judeus introduziram tradições lá e mataram Jesus, acusaram Jesus de quebrar os mandamentos, mas na verdade Jesus quebrava apenas as tradições, não respeitava as tradições deles. Da mesma forma agora, não é a Bíblia que está sendo questionada, mas na verdade o que está sendo questionado são as tradições pagãs que o Evangelho foi infestado deles ou delas. E a gente precisa entender. Então, o nosso texto básico, Mateus capítulo 7, Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Irmãos, presta atenção. O problema da fé cristã não é o mundo, não está nas hostes dominadas pelo príncipe das trevas que dominam o mundo. O problema da fé cristã está dentro dos currais, dos muros da própria cristandade. E Jesus diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas. Repito, os falsos profetas não estão no mundo. Os falsos profetas estão dentro dos muros da igreja, do cristianismo. E o que é ser falso? É falar uma coisa que não é verdade, embora baseada numa verdade. E Jesus vai dizer: por seus frutos os conhecereis. E ele vai fazer essa metáfora aqui: pode colher uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má bons frutos. Todavia, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Pelos frutos, portanto, vocês vão conhecer os profetas, aqueles que falam da palavra de Deus, se eles estão falando a verdade ou não. Pelo fruto, o fruto é o produto da sua pregação. É o produto, é o resultado das práticas que eles fazem mediante a sua pregação. As práticas condiz com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, nós temos dito assim, aqui e ali. Deixa eu registrar um detalhe aqui bastante interessante. Preste atenção. A Bíblia que nós temos na mão,
Se ela fosse escrita apenas até Atos capítulo 3, e depois, aliás, Atos capítulo 2, e depois só o Apocalipse, se nós tivéssemos o que chamamos de Novo Testamento, temos o Velho Testamento, como está. Se o Novo Testamento fosse apenas Mateus, os evangelhos escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João, e Atos, apenas os capítulos 1 e 2, e depois o Apocalipse, nós tínhamos elementos suficientes para nós crermos em tudo que nós cremos. Porque entre o capítulo 3 de Atos e a carta de Judas, vizinha ali do Apocalipse no livro, ali não há nenhuma doutrina, não há nenhum ensinamento que não havia até Atos capítulo 2. Existem instruções, eu não estou dizendo que aquelas escrituras elas são descartáveis e não têm importância, não é isso que eu estou dizendo. Elas são inspiradas e muitíssimo importantes, mas é importantes para nos ensinar fatos relacionados à vida como crentes, e não doutrina, não tem doutrina ensinada ali. Tem administração de igrejas, administração de questões da fé, combate às heresias e uma série de coisas nessa direção. Mas doutrina não tem. Não por acaso Jesus vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, depende toda a lei e os profetas. E nós não temos doutrina fora da lei e os profetas, mais a instrução de Jesus sobre o batismo e a Santa Ceia com lava-pés. Não tem outra coisa. De maneira que a Bíblia é preciso ser entendida como os próprios professores de Bíblia ensinam. Prática da exegese. Pergunte ao texto o que é que o texto está falando, para quem está falando, por que está falando e tudo mais. Mas muito bem, mas vamos então à introdução do nosso roteiro, que está dizendo assim: porque hoje nós estamos a falar sobre crenças e tradições criadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. E na introdução a gente vai lembrar que a primeira crença do sistema religioso da Igreja Católica, ou da Igreja Romana, como você queira pronunciar, que merece suspeita e aferição, está incrustada no seu próprio nome: apostólica. Será que a Igreja Romana é mesmo apostólica? E a gente vai dizendo aí, é claro que esse elo necessário que a própria Igreja Romana faz, é reclamado para si, associado sutilmente a um conjunto de outros ensinos, tem o único propósito de conferir a si mesma autoridade para propagar que ela é sim a única e verdadeira Igreja edificada por nosso Senhor Jesus Cristo. Dizem, é apostólica, o que equivale a dizer que procede dos apóstolos, que segue a missão e exemplo dos apóstolos. Será? Entretanto, a gente está dizendo, ela não é apostólica, como diz ser. Porque seu líder principal, o número 1, que é o Papa, o qual se diz dele ser o sucessor do principal apóstolo de Jesus, que foi Pedro, não encontra nenhum apoio no Novo Testamento. O Novo Testamento nunca destacou Pedro como principal apóstolo. E Jesus nunca ensinou que alguns deles seria apóstolo principal. Nem Jesus, nem seus próprios apóstolos, e nem as cartas apostólicas fazem menção à posição de primazia de qualquer dos apóstolos de Jesus. E aí a gente cita a própria orientação, a própria palavra de Jesus. Marcos, no capítulo 10, versos 43 a 45. Depois daquele episódio da mãe daqueles discípulos que pediram a Jesus que colocasse seus filhos um à direita, outro à esquerda, isso causou um certo desconforto entre os discípulos, e Jesus consola-os, corrige-os, dando a seguinte orientação. Aliás, nós citamos o verso 43, mas comece no verso 41, que está dizendo assim: e os 10, ouvindo isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Os 10, quer dizer, eram 12, mas a mãe de Tiago e João fez o pedido a Cristo: quando o Senhor estabeleceu o teu reino, coloque esses dois, meu filho, aqui, um à tua direita, outro à tua esquerda. E os outros viram a cena, e eles começaram a indignar-se. Verso 42, mas Jesus, chamando-os para si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam,
e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Jesus falando que era o costume da sociedade. Os de maior posição administrativa, social, dominam sobre os outros. Mas entre vós, Jesus disse, aí é o texto que nós reclamamos aqui, mas entre vocês não será assim, ou seja, ninguém vai ser maior do que ninguém entre vocês. É isso que Jesus está dizendo. Antes, qualquer que dentre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos vocês. E ele dá o exemplo dele próprio, dizendo, porque o Filho do Homem, que era ele mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Entenderam? Só a Bíblia, e a Bíblia ensina isso, não tem primazia dentre os discípulos de Jesus. Na Igreja de Cristo, ninguém tem primazia sobre ninguém. A igreja tem a sua instrução, a sua organização, a sua estruturação. A igreja tem, mas não tem nenhum dos da igreja grande o suficiente para ter primazia, para ser preferido dentro da igreja. Todos nós, servos do Senhor, pertencemos a uma mesma categoria de pessoas. A igreja só comporta pessoas na condição de servo. Ninguém tem primazia. Na reflexão 1, e nós estamos aqui a pensar sobre crenças e tradições criadas pela Igreja Católica Apostólica Romana. Ok. Então, na reflexão 1, posta aí a introdução, como já acabamos de mencionar, como sabemos, a gente vai dizendo aí, há uma série de práticas religiosas chamadas cristãs. Irmãos, não precisa acreditar no que estamos falando. Só a Escritura é isso. É suficiente para a gente acreditar. Então, muitas práticas religiosas estão dentro do Evangelho chamadas práticas cristãs. E muitas delas são praticadas por quase todos os cristãos. Sabemos também que há uma série de outras crenças que são ensinadas e praticadas somente pela Igreja Romana, pela Igreja Católica. Um detalhe muito importante merece nossa melhor atenção. Antes, porém, explicar aqui, quando a Igreja Romana trouxe para dentro do palácio a religião cristã, ela fez da religião cristã o que ela quis. E ela colocou muitas práticas pagãs dentro das práticas chamadas cristãs, como se cristãs fossem. Na Reforma Protestante, muita coisa foi eliminada, mas muita coisa permaneceu e permanece até hoje. Um detalhe muito importante, a gente vai dizer na reflexão, merece nossa melhor atenção, que é a seguinte: embora a Igreja Católica use a Bíblia para falar sobre todas as suas práticas religiosas, nenhuma crença ensinada e praticada pela Igreja Católica, pela Igreja Romana, seguida por muitos dos demais cristãos ou não, nenhuma dessas crenças tem real fundamento bíblico na forma como é ensinada ou praticada. Para você saber, existem crenças que a Igreja Católica introduziu no cristianismo e que uma boa parte da cristandade segue. Existem umas outras crenças, mas embora sejam pagãs, existe uma outra série de crenças que somente a Igreja Católica segue e o restante da cristandade não. Mas todas as crenças pagãs introduzidas pela Igreja Romana dentro do cristianismo, embora não tenha fundamento bíblico, alguma prática ou algum texto bíblico é reclamado para poder dar sentido. Eu trago aqui, por exemplo, o batismo de criança, por exemplo. Qual é a explicação da Igreja Romana para justificar que batiza o batismo de criança? Veja só, o texto bíblico utilizado é de Atos 16. Sabe aquele carcereiro, aquele episódio de Paulo que foi liberto do cárcere por um anjo, e o carcereiro fez uma pergunta depois de muita conversa: o que é que eu devo fazer para me salvar? E a resposta foi: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. A gente lê lá que o carcereiro levou os apóstolos para a casa dele, e eles conversaram, e o carcereiro e toda a sua casa foi batizada. Ok? Muito bem. O argumento é: se toda a casa foi batizada, e considerando que naquele tempo as famílias eram grandes, devia ter alguma criança lá que foi batizada. Por isso se batiza a criança.
o texto bíblico é esse. Entende? Então, embora as crenças, ela se estende, busca um texto bíblico para poder dar áreas de crenças bíblicas, elas não são naturalmente bíblicas. O texto que a gente lê aí é Gálatas no capítulo 1, verso 8. Irmãos, presta atenção nesse texto. O que é que Paulo está contestando aí? Os versos 6, 7 está dizendo uma coisa que merece a nossa atenção e reflexão. Paulo escreve assim, aquelas igrejas da Galácia: maravilho-me, verso 6 do capítulo 1, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns de vós que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Meus amados irmãos, quando Paulo escreveu isso, Paulo estava falando de uma realidade do seu tempo, que não é a realidade nossa. Especificamente do que Paulo está falando. Paulo está falando dos judeus, os crentes judeus, que naqueles dias não se conformavam de que gentios e mesmo judeus que quisessem seguir a Jesus, pudessem servir a Jesus sem praticar certas crenças ou certas práticas, certas tradições que os judeus praticavam. O problema aqui é o que a gente chama e lê na literatura como o problema judaizante. Os judeus estavam querendo introduzir coisas nas práticas cristãs que os irmãos gentios ficaram assim atordoados com aquilo. Paulo estava falando isso e era muito sério isso, mas Paulo não conheceu o que nós conhecemos hoje. Quando Paulo escreve isso, a igreja romana, por exemplo, ainda estava longe de aparecer. Ela apareceu séculos mais tarde. Portanto, o que a igreja romana espalhou dentro do cristianismo, da fé cristã que Paulo usou para poder evangelizar, por exemplo, os Gálatas, esse evangelho que Paulo utilizou lá, que estava sendo maculado pelos judaizantes, está sendo maculado na nossa época, foi maculado depois pela igreja romana. De tal maneira que o verso 8 se aplica inteiramente a nós. Os versos 6 e 7, nós não temos problema de judaizantes hoje no cristianismo. O problema é no romanismo dentro do cristianismo. Então os versos 6 e 7 leia-se como fatos, crenças e crendices e tradições pagãs colocadas dentro do evangelho de Cristo pelo romanismo. De tal maneira que o que Paulo falou àqueles irmãos Gálatas também se aplica a nós, que é o verso 8. Mas, disse Paulo, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha só, anátema. Então, o que é uma coisa anátema? Anátema é uma coisa que deve ser reprovado com energia. Nós estamos falando de coisas de adulteração do evangelho. Então a palavra anátema, na nossa língua, ela tem então esse sentido. Alguma coisa que seja reprovada com energia, que seja condenada. Aqueles que pensam diferente devem ser repreendidos e explicando para eles que é maldição pregar aquilo que o evangelho não ensina. A gente deve tirar do nosso meio, nem cogitar, para execrar, para tirar, para extirpar do nosso meio. Extirpar o quê? Aquilo que está em Gálatas capítulo 1, versos 6 e 7. Aquilo que nos desvia do evangelho de Cristo, nós devemos extirpar com veemência do nosso meio. Porque na verdade não é outro. O evangelho, ele está dizendo assim no verso 7, a base da pregação, da fala são os oráculos de Deus, é a palavra de Deus, o que nós conhecemos como Bíblia, mas os textos utilizados são distorcidos. Por isso, lá no texto base nosso, nós usamos aquela palavra de Jesus quando diz, cuidado com os falsos profetas. Eles usam os textos bíblicos, mas distorcidos.
Ok, prosseguindo aí na sequência 1, a gente vai dizer que algumas crenças seguidas pela Igreja Católica têm de fato seu fundamento na Bíblia. Ok? O problema está na forma como tais crenças são praticadas. Por exemplo, batizar é realmente um mandamento de Jesus. A Igreja Católica batiza, ok. Entretanto, a Igreja Católica pratica o batismo por aspersão, não é? Borrifando um pouco d'água na cabeça da pessoa. E ainda mais, batiza crianças. Essa prática invalida o mandamento. Porque o mandamento, ele vem seguido de uma palavra de Jesus, assim, você vai e ensina as pessoas. A criança recém-nascida, ela não tem como ser ensinada. Ela não tem discernimento sobre o ato. Aliás, pergunte para qualquer pessoa se ela se lembra que foi batizada. Não se lembra, sequer se lembra. E também a forma de aspersão não atende ao simbolismo do batismo. Morte para o mundo, morte de Cristo, sepultamento com Cristo, ressurreição com Cristo. Então, Mateus 28, verso 19, diz assim: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6, ele vai dizer, de sorte, no verso 4, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória do Pai, ele foi ressuscitado pela glória de Deus, do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Veja só, o batismo pressupõe um antes e um depois. Além da questão simbólica, ele representa um antes e um depois. Um antes porque eu deixei a vida velha e passei a viver uma novidade de vida. A criança batizada deixou vida qual? Qual a vida velha que ela deixou? Nenhuma. Não há passado para a criança. O infantil não tem passado. Não tem histórico de pecado. Ela sim é pecadora pela natureza, mas ela não tem histórico de pecado para confessar esses pecados. Portanto, ela não tem passado. Ok? A criança não tem passado. O batismo deve representar, portanto, uma transformação, uma mudança. E criança, repito, não mudou nada. Ela não tem o que mudar. Ela precisa ter primeiro entendimento. Mas é uma crença bíblica que a Igreja Católica pratica. Entretanto, a forma como faz anula o ato. Porque batizar uma criança por aspersão e dizer que ela está batizada em atendimento ao mandamento de Cristo, na verdade, não é uma verdade bíblica. Na reflexão 2, a gente vai pensar que a Igreja Católica tem também outras crenças e tradições que, apesar de citarem um texto bíblico para validar cada uma delas, não há respaldo algum na Bíblia. E a gente sugere para que nós pensemos sobre as seguintes tradições e crenças católicas. Por exemplo, veneração a Maria. São crenças católicas. Busca-se respaldo bíblico, embora todos nós somos concordes que não há. Virgindade perpétua de Maria. A Bíblia fala sobre a família de Maria, os irmãos de Jesus. Então, a virgindade perpétua de Maria é uma crença católica que foi criada para dar uma ênfase pro forma. É uma coisa apenas de status. Mas é muito bonita a retórica. É muito romântico até. Mas não tem verdade espiritual, bíblica nenhuma. Outra crença: o Papa é o sucessor de Pedro e representante de Cristo. A gente sabe que Pedro não representou o corpo apostólico. E não coube a Pedro primazia entre os seus pares. E ele nunca foi mencionado como o apóstolo principal. Portanto, é nula a crença. Outra crença: a autoridade do Papa e da tradição equiparam-se à autoridade da Bíblia. Essa é uma afronta contra Deus. É uma afronta contra o Espírito Santo. Não há nenhum religioso, nenhum líder religioso com autoridade equiparada à autoridade da Bíblia. Não há nenhuma tradição, por mais linda que ela seja, que sobreponha aquilo que a Bíblia ensina. A crença das indulgências não existe. Não existe como pagar pelos nossos pecados.
nossos pecados só serão ou só foram pagos pelo sangue de Cristo. Ele nos comprou, não é? Purgatório, um absurdo que nós sabemos que não há nenhum fundamento no Evangelho. Oração pelos mortos, completamente sem sentido bíblico. Veneração de santos, doutrina do inferno. Presta atenção, doutrina do inferno. Está cheia de gente por aí com a Bíblia na mão, anunciando que é doutrina do inferno. E aí mais, é heresia não defender a doutrina do inferno. E a Bíblia nunca ensinou que quando nós morremos, nós temos como destino imediato o céu ou o inferno. Aliás, o inferno que é pregado nunca existiu dentro das páginas da Bíblia. E um detalhe, né? Apesar de todas essas tentativas de dar feição bíblica a essas práticas, elas são todas práticas pagãs. E a gente lembra aí que no passado, Israel, lá em Canaã, caiu no mesmo erro. Juízes, no capítulo 2, veja só, aí nós temos o período dos juízes, e os israelitas ficaram tão empolgados com os deuses cananitas, que eles, verso 12, deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram após outros deuses, os deuses cananitas, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e se curvaram a eles, e provocaram a ira do Senhor. E aí, o verso 13 cita dois deuses que é comum a muitas civilizações do passado. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Baal, nas diversas civilizações, os babilônios fizeram isso, os assírios fizeram isso, e os egípcios, embora nomes diferentes, mas Baal, o deus sol, Astarote, a deusa lua. Eram os deuses pagãos, que apesar de trocar de nomes de povos para povos, mas são os deuses que nos perturbam, irmãos, até hoje. Quando a gente lê lá os Juízes, o comportamento dos filhos de Israel lá, o problema que eles enfrentaram, as tantas vezes que eles se sucumbiram diante da apostasia por causa da idolatria que eles deixaram infiltrar-se nelas. Nós estamos hoje sendo acossados à fé cristã pelos mesmos deuses, esses deuses pagãos, os ídolos. Baal continua nos perseguindo, é isso que está escrito numa das cartas do Apocalipse. Baal continua perseguindo o povo de Deus. O Deus Sol continua sendo o nosso perseguidor, o perseguidor de tantos cristãos que adoram a Deus no dia dele, dizendo que esse dia é o dia do Senhor, por exemplo. E a gente precisa prestar atenção nisso. E nós estamos dizendo isso, irmãos, não como um desafio. Mas Paulo diz, irmãos, se alguém pregar coisa diferente, seja anátema, exclua, tire do meio de vocês com veemência. Não admitam isso. Por essas crenças, os antepassados caíram, por milênios eles vieram caindo, porque eram os mesmos ídolos. Na sequência 2, para a gente ir partindo para a conclusão, uma crença perigosa criada pela Igreja Católica é de que todas as guerras e ações da Igreja contra os que ela mesma chama de hereges se deu em defesa da genuína fé cristã. Essa é uma outra forma de enganar o mundo e particularmente seus fiéis. Isso porque a fé cristã nunca ameaçou, já falamos isso. O cristianismo nunca ameaçou, tampouco se levantou contra qualquer povo ou pessoa para obrigá-las a crer em Cristo. Cristo ensinou exatamente o contrário. Em Mateus capítulo 5, não é? A partir do verso 38, nós temos aí a palavra de Jesus. A partir do verso 38, ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe a esquerda, ou melhor, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser pleitear contigo, tirar-lhe a vestimenta, larga-lhe também a capa.
E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O que Jesus está falando? A igreja cristã é pacífica. A marca da igreja cristã é ser pacífica. Jamais, jamais levantará a espada contra qualquer um dos incrédulos. Jamais. Jesus não fez isso. E nós acabamos de ler, ele nos ensinou também a ser como ele foi. Ele nos deu o exemplo. E finalmente, na reflexão 3, pelos relatos dos evangelhos, ou dos evangelistas, ficamos sabendo que as tradições judaicas foram o maior problema encontrado por Jesus. A Igreja Católica fez o mesmo com o cristianismo, esse com o qual nós convivemos. Marcos, no capítulo 7, o último texto que a gente está lendo, Jesus vai dizer: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. E aí ele está falando dos judeus, como lavar dos jarros, dos copos, e fazeis muitas outras coisas mais semelhantes a estas. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. E ele conclui no verso 9: invalidais o mandamento de Deus, porque preferem as vossas tradições. Queridos irmãos, os ensinos católicos estão na conclusão aí. Além de não terem fundamento bíblico, faz pior, contrariam o que a Bíblia diz. Que Deus nos abençoe a confiar só nas Escrituras. Leia o texto bíblico. Confronte as mensagens que ele tem trazido. Vê para quem ele escreveu, o que é que ele estava escrevendo. E não nos iludamos, imaginando que são coisas tão bonitas às vezes, que tem até textos bíblicos utilizados para dar a razão porque observam certas coisas. Mas o texto bíblico é verdadeiro. Entretanto, a verdade que alguém talvez busque o texto bíblico para querer fazê-la verdadeira, fazer verdadeira as suas crenças, isso é que não há relação. Que Deus nos ajude a compreender a sua santa palavra e assimilar o que ela realmente tem nos ensinado. Deus nos abençoe. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.